Oi, gente, seja muito bem-vindo ao canal Amigos e Diabetes. Eu sou o William Belisário e tenho diabetes tipo 1. E aí, gente, como é que vocês estão? É, Eu tava pensando aqui, estou tomando meu café, né? Então vai rolar comidinhas enquanto eu estiver falando com vocês. E eu lembrei que hoje, dia 8 de maio, não vou nem cortar esse vídeo, tá? Dia 8 de maio, completa 10 anos de YouTube. 10 anos que eu estou aqui no YouTube falando sobre diabetes. É um pão integral com requeijão e ovo. E aí, eu tô há alguns anos, né, afastado, de fato, do canal. Acho que uns 4, 5 anos, talvez, não sei. Acho que a forma de produzir conteúdo mudou muito, né? Principalmente aqui no YouTube. Em questão de engajamento, de alcance, tudo diminuiu, né? Por conta de TikTok, Instagram. E eu sou o tipo de pessoa que gosta de vídeo longo, demorado, que explica bem. E o YouTube caiu um pouco em relação a isso. Agora não, né? Já está normalizando isso e tudo mais. Mas eu sempre tentava trazer, depois que entrou os posts, né, aqui no YouTube, eu passei a postar para não ficar em branco, sem nada, mas postar mesmo. Eu acho que foi na 780, né? Quando eu falei da minha experiência com a 780. Que inclusive eu uso até hoje a câmera de cola 110. E aí uso, adoro, os pontos negativos continuam o mesmo, os pontos positivos continuam o mesmo. Mas enfim, aí que eu tava lembrando, eu falei, caraca, 10 anos de canal, não preparei nada. Sim, não preparei nada. Aí eu tomando café aqui, eu falei, vou ligar a câmera e vou falar. Pra quem não sabe, lá atrás no canal, ele se chamava... Deu bateria aqui. Ele se chamava Dois Amigos e Diabetes. Por quê? Porque tinha a Thaís, né? A minha amiga, junto comigo no canal. A ideia era ser tipo uma comunidade, né? E, além disso, além de conhecer pessoas, criar uma comunidade, era uma maneira de levar informação sobre diabetes de um jeito mais jovem. Na época que a gente começou, a gente era bem novo. Eu já tenho 32. E aí, então a gente pegava as informações sobre diabetes, tudo que era muito teórico, e jogava pro lado divertido, animado, descontraído, jovem e menos robótico sobre diabetes. E foi muito legal. A gente conheceu muita gente, muita gente. Hoje em dia, um dos meus melhores amigos, eu conheci... Eu tenho que me controlar para não chorar. Eu conheci por conta do canal. Enfim, a Bia, a Dani, a Noeli, o Everton, o Sérgio, Vinícius, Danizete. Eu vou esquecer o nome de alguém. Meu amigo Daniel, que já se foi, que hoje em dia não está mais aqui. Ele foi uma pessoa muito importante também nesse período. Por diversas vezes eu pensei em desistir. E ele colocava ele como exemplo, sabe, de ajuda que eu dei nesse momento. Tipo assim, você me ajudou, desiste não, tá? E hoje ele não tá mais aqui, mas... Enfim, foi um dos grandes amigos que eu fiz nesses anos todos com diabetes, enfim. E aí lá atrás era só eu e Thaís, a gente começou a capinar aqui o YouTube, porque ninguém gostava de produzir aqui por YouTube. Porque o YouTube, ele contava a visualização na época, se você assistisse tudo. E a galera não queria isso, né? A galera queria números. Nossos números no começo eram bem baixos, mas aí com o tempo foi aumentando. E aí a gente teve uma brilhante ideia de fazer uma paródia. E aí que veio o nosso primeiro boom, que as pessoas passaram a conhecer a gente. Nós fizemos várias paródias, que foi um jeito de a gente chegar nas pessoas e principalmente nas crianças, para falar sobre diabetes e ensinar sobre diabetes sem ser algo chato,
E deu muito certo. Foi muito legal. Um parêntese, graças a essa paródia que eu fui convidado para ir no programa da Fátima Bernardi na Rede Globo, Encontro. E aí foi muito legal. Só que chegou um determinado momento, a Thaís precisou sair do canal. Por quê? Porque a gente não ganhava grana naquela época, né? A gente fazia porque a gente gostava e tudo mais. E a gente precisava trabalhar, sabe? O meu era mais fácil de conciliar, o dela não. Ela teve, né, questão de horários e tudo mais. E aí ela decidiu sair do canal. E aí veio o segundo baque, se eu continuava ou não. Eu tô comendo, senão eu vou ter hipoglicemia. E aí, o Daniel que eu falei, ele foi uma dessas pessoas. Que falou que não faria sentido eu terminar pelo propósito do canal, né? E aí eu meti o louco, falei, não, vou. E nessa de voo, foi aí que surgiu a oportunidade de eu usar a primeira bomba de insulina, que foi a 640, que a Medtronic me convidou, junto com alguns blogueiros para falar sobre diabetes. E a partir daí, o canal teve um boom enorme, né? Em relação às marcas também, as outras marcas começaram a olhar para o canal, eu comecei a ganhar dinheiro com o canal, com AdSense com o YouTube, né? O YouTube pagava por view, enfim. Hoje em dia eu não recebo mais nada porque eu não posto mais com frequência. E aí ficou bem legal durante alguns anos. Só que eu falei, minha vida precisa mudar, evoluir. E aí foi que eu decidi cursar nutrição, porque por conta do canal, eu tinha vários vídeos falando sobre alimentação, sobre os mitos de alimentação, sobre contagem de carboidratos. E aí as pessoas pediam pra eu ensinar, sabe? E aí conversando com o Dr. Rodrigo, que hoje em dia é meu médico, ele falou, por que você não cursa nutrição? Eu falei, será? Eu conversando com meu amigo Everton também, que super incentivou. Falei, não sei. Aí falei, quer saber? Vou. Só que nesse primeiro momento, eu já tinha mudado de bomba de insulina, eu tava com a Roche, e eles me convidaram pra trabalhar com eles. E eu topei, tipo assim, eu não tava priorizando a faculdade. E aí foi o momento que eu falei, cara, vou ter que ou priorizar a faculdade ou priorizo o YouTube. E aí eu percebi que no YouTube eu já tinha feito tudo. Se vocês olharem, tem vídeo sobre absolutamente tudo aqui no YouTube. Tanto que às vezes eu preciso passar alguma informação para algum paciente hoje em dia, eu pego um vídeo meu e mando. Tem amigos meus que querem ver configuração de bomba ou alguma coisa assim, pega meu vídeo e manda pros outros. E aí tem vídeo sobre tudo. E acaba o assunto. Não vou ficar rendendo coisa, sabe? Besteira. Não vou, eu vou falar do que precisa ser falado, do que tem que ser falado. E aí, isso pesou também. Eu já não tava muito afim na vibe de falar sobre diabetes, de eventos sobre diabetes, inclusive aqui, ó. Segundo encontro de blogueiros. Esse aqui acho que foi bem legal o primeiro, o segundo, aí o terceiro eu tive um ranço danado da organização, que eles, enfim, fizeram uma zona. Aí eu falei, nunca mais eu venho nessa porcaria de evento de diabetes. E de fato, acho que eu nunca mais fui em evento nenhum sobre diabetes, desde esse dia. O único que eu vou é a Colônia Azul, que é uma colônia de férias, sexta, sábado, domingo, você vai pra lá, fica num sítio ou numa outra fazenda, com mais 35 pessoas com diabetes, fora o pessoal da equipe, né? São em média de 60 pessoas, eu acho, 50, 60 por aí. E acontece sempre em novembro, esse ano também vai acontecer. E aí é bem legal, e é o único evento que eu participo, porque aí também é sem fins lucrativos, eu vou como voluntário. E aí é bem legal, sabe? Você esquece de tudo e fica lá só com pessoas que passam pela mesma situação que você. E aí é o único evento que eu fui, é o único evento que eu vou, e é isso. E aí, eu falei, vamos pra faculdade. E aí foi o momento que eu larguei de vez o canal. Não postava, não mexia mais nele, enfim.
tentava manter o Instagram, mas não era a mesma coisa, não tinha aquela mesma vontade e tudo mais, enfim. E aí, o que me fez voltar para o YouTube de novo foi a pandemia. Rolou a pandemia, eu dentro de casa falei, ferrou, e agora? E aí eu comecei a produzir novos conteúdos durante a pandemia sobre miau-miau, insulina inalável, filmes, que tinha pessoas com diabetes. Eu chamei minha mãe pra gravar vídeo comigo. Convidei alguns amigos pra gente movimentar. Enfim, ter alguma coisa. E aí foi bem legal nesse momento, sabe? Eu acho que deu um novo gás. Eu conheci outras pessoas nessa segunda leva. E foi muito legal. Fui muito grato. E depois acabou a pandemia, né? Graças a Deus. Eu me formei. E aí quando a gente é profissional da saúde, a gente precisa mais ainda redobrar os cuidados com aquilo que a gente fala. Não que antes eu não tinha, né? Porque eu sempre fui muito ético, eu recusei várias publicidades, coisa de doce, diet, de comida que eu não consumia, não ia fazer só pela grana. Glicosímetros que entravam em contato comigo que eu não conhecia, não sabia decorar, se eu perdia dinheiro, porque eu falei, não vou falar sobre isso. Mas e quando você é profissional da saúde, isso redobra, esse cuidado redobra, porque tem a questão de registro, tem a questão que você pode ser denunciado por aquilo que você fala ou não. E aí, o canal já virou algo que eu tinha que ficar pisando em ovos. Em ovos. Então, eu tinha algumas opiniões, inclusive ainda tenho, que a minha opinião, o William, pessoa com diabetes, é uma, e o William, profissional da saúde e nutricionista, é outra. Então tinha alguns temas que batiam muito nisso. Eu falei, não vou falar não, porque, enfim, não tô afim desse desgaste. E aí foi diminuindo novamente essa frequência que eu tava movimentando. Passei exclusivamente pro Instagram, fiquei postando lá no meu Instagram, @WilliamBelisário, só sobre nutrição e diabetes, né? Que a maioria dos meus pacientes tem diabetes. E aí foi o foco. Migrei pro Instagram e aqui no YouTube eu acho que eu só falei sobre a 780. Falei quando a minha bomba estragou, a minha bomba da Roche. Depois, quando eu troquei de bomba, né? O porquê que eu troquei de bomba da Roche pela 780. Quando chegou a 780 e depois um mês, e depois um ano usando. Então assim, foram, sei lá, 5 vídeos nesse meio tempo. Só. E continuei postando reels que eu fazia lá no Instagram, eu colocava aqui no YouTube, postagens que eu fazia no Instagram, eu colocava no YouTube, mas nada assim, focado para o YouTube. Porque as pessoas mudam, né? O conteúdo mudou, eu também não tava mais afim, eu não ia fazer por fazer, já tinha um monte de vídeo, eu pensei, será que eu pego os vídeos antigos e refaço? Eu falei, não faz sentido, né? Ficar fazendo isso. Se tem a maioria das coisas não mudou, continua a mesma coisa, sabe? Vídeo de, sei lá, 5 anos atrás é a minha mesma opinião até hoje, sabe? Porque eu sempre estudei sobre diabetes antes de postar aqui qualquer coisa. E aí... E eu fiquei pensando, cara, eu sou muito grato pelo canal, pelo YouTube. Eu fui muito feliz aqui no YouTube. Eu acho que a forma que eu consumo o YouTube hoje em dia reflete muito lá atrás, sabe? Quando eu criei o canal, quando eu chamei Thaís pra gente criar um canal no YouTube pra falar sobre diabetes, porque eu não tinha pessoas reais falando sobre diabetes. E aí até o desenvolvimento da gente fazer a logo, que foi minha amiga na época de Amília que fez, que era 2 amigos do diabetes, eu amava aquela logo. Fazer camisa, pensar em local que a gente ia gravar, entender como seria a gravação e começar a entender de luz, de áudio, de sei lá, de edição, de, sei lá, música que você não pode botar no vídeo, senão seu vídeo vai cair, enfim. Foi um aprendizado muito grande, que tem muitas coisas que eu utilizo até hoje na minha profissão como nutricionista. Então eu sou muito grato a isso tudo pelo YouTube.
E eu cumpri o propósito, sabe, de criar uma comunidade de pessoas que tentam levar o diabetes de uma maneira mais leve, mais descontraída, de tentar priorizar a educação em diabetes e informação em diabetes antes de qualquer coisa. Então, de certa forma, o meu objetivo lá atrás, de 10 anos atrás, foi cumprido. E é isso, só gostaria de agradecer a todo mundo que acompanha e que acompanhou o canal nesses 10 anos. E aí eu acredito que esse seja o último vídeo do canal, sabe? Eu não tenho pretensão mais de postar aqui, como eu falei, ciclos. E aí esse ciclo precisa ser encerrado, que estava muito largado, né? Eu não vou apagar nenhum vídeo, eu não vou excluir nada, vou deixar tudo aqui. Só que se vocês observarem, nem os comentários eu respondo mais. Deve ter o quê? Uns 2, 3 anos que eu não respondo mais comentários, porque eu não tenho mais essa disponibilidade de ficar aqui o tempo todo, sabe? E é isso, só gostaria de agradecer a todo mundo. Eu fui muito feliz aqui no YouTube, eu conheci pessoas maravilhosas. Eu me tornei uma pessoa muito melhor, porque eu olhei para o lado, olhei para o outro, eu vi que tinha pessoas com situações, convivências completamente diferentes da minha e tratamentos completamente diferentes do meu. E no caso, a empatia, né? De fato, eu acho que isso contribui muito para a pessoa que eu sou hoje. Pelas amizades que eu tenho hoje também, um ponto que eu sou muito grato, porque muito do meu tratamento, do que eu sei, do que eu aprendo, enfim, eu devo muito a meus amigos, de ter essa rede de apoio. Lógico que a família é muito importante, mas quando a gente tem essa conexão com pessoas que falam a nossa língua, que passam pela mesma situação que a gente se sente mais confortável, né? Pera, meu pão. Quando meu amigo faleceu, o Daniel, eu fiquei muito mal. Porque eu sempre ouvia disso, fulano, aconteceu tal coisa, tal coisa. E aí aconteceu do meu lado. E eu fiquei me cobrando muito, tipo assim, eu deveria ter reconhecido antes, eu deveria ter feito isso, eu deveria, sabe? E não. Depois eu entendi que são as consequências das nossas escolhas, sabe? A gente tem diabetes, a gente tem uma doença. Então a gente precisa cuidar daquela doença. Óbvio que muitas vezes isso é influenciado pelo meio externo, né? De trabalho, de alimentação, de falta de medicamentos, falta de insumos, falta de profissionais especialistas na área, enfim, tudo isso contribui. Mas a gente que toma as decisões da nossa vida, né? E aí, quando aconteceu isso com meu amigo, eu fiquei muito mal, eu me cobrei muito, muito, muito. E foi o momento que eu precisei do apoio dos meus amigos que têm diabetes. Porque a maioria deles entendia justamente aquela sensação ruim que eu tava sentindo, sabe? Naquele momento de perder uma pessoa pro diabetes. E aí o apoio dos meus amigos foi muito interessante. E aí fez total sentido o nome do canal. Amigos e Diabetes. E é isso. Então o recado final que eu deixo aqui faça conexões com pessoas que têm diabetes, mas faça conexões com pessoas que tenham um estilo de vida parecido com o seu, que tenha um poder aquisitivo, econômico, social, enfim, parecido com o seu, que tenha ideias parecidas com as suas no sentido de tratamento, para você não se sentir mal, menosprezado e tudo mais. E vá atrás do melhor para você, de entender o que é melhor para você, de estudar sobre o seu tratamento, de estudar sobre as suas insulinas, de estudar o porquê que é importante a gente fazer a ponta de dedo, o porquê é importante a gente, sei lá, armazenar a insulina da maneira correta. Então, vá atrás e se cuide, continue se cuidando. Eu me despeço aqui do YouTube.
Muito feliz e muito grato por tudo isso. E se vocês quiserem me encontrar, eu estou lá no Instagram, @William Belizaro. Se quiserem consultar comigo também, eu faço atendimento online. E é isso. Um beijo e até qualquer dia. Tchau!